Boa noite, estamos esperando as pessoas entrarem na sala. Boa noite a todos. Vamos começar às 8. Olá, Adriana, boa noite. Seja bem-vinda. Tina, olá, Tina. Eu apertei errado, gente. Você vai entrar agora, Cris. Anderson, meu concunhado, Júlio. Oi, querida. Olá, Tudo bom? tudo bem? Simone. Tudo bom, Simone? Cris, vamos receber as pessoas e Sim, daqui a pouco claro. começa a nossa live, tá? Tá, então eu saio? Não, pode ficar aí. Então tá Aí você vê bom. quem são suas amigas, amigos, né? Já vi. Gisele. Gisele, que legal. Minha irmã também já entrou, que Ah, já bom. entrou? Sim. Boa Se você... noite. Ô, Sandra, não sei se você Ah, sabe, minha sogrinha. A Ah, Gisele foi professora do meu filho, que Gisele legal, Neves. Uma Cris. querida, uma pessoa muito especial. Que bom. Seja bem-vinda, querida. Tereza, Anderson, Gisilene, Dona Anaí, minha sogrinha. Gisilene, que bom, do grupo de estudo e Tereza, minha supervisão. irmã. Isso. Dani, Sejam tá um sejam rapaz. muito bem-vindos. Geliane, boa noite, minha linda. Cris, vamos começar então? Acho que já deu uns 2 minutinhos, né? Eu vou começar apresentando você. Não, vou começar me apresentando, depois vou te apresentar. Meu nome é Sandra, sou psicóloga, terapeuta de família e de casal. A minha convidada ilustríssima de hoje, minha querida Cristina Mascote, terapeuta de família e de casal, supervisora da Logos e tem consultório na Barra, em Botafogo. Gente, ela é minha supervisora e é uma Ah, querida. Assim, eu estou super feliz de você estar aqui essa noite, Cris. eu Muito obrigada também. mesmo. Obrigada a E ela que você. lá, a gente tem um grupo de estudo, né, Cris? Que Sim. você ensina, né? Você busca lá o estudo para nos ensinar e ela começa a passar aquela paixão, aquela coisa, né, Cris? E contagia todo mundo. Muito legal. A Olha nossa Marisete, mestra. a nossa Nossa mestra. mestra. Seja bem-vinda, Marisete. Cris, faltou alguma coisa Não, na não. tua apresentação? Então, queridos, hoje a gente vai falar sobre família. Né? Tudo começa e termina dentro de uma família. É nela que a gente vivencia as nossas grandes alegrias, né? Satisfação, momentos de prazer e também as maiores tristezas e chateações. É lá que nós somos feridos e lá nós somos curados, né, Cris? A cura Sim, está na nossa sim. família, né? Isso. E aí, Cris, eu vou começar falando do teórico sistêmico, né? Bowen. Ele fala que existem dois movimentos na família que seriam, como se fossem duas tarefas antagônicas, né? Uma meio que contrária à outra. A primeira é de pertencimento, né? Você pertencer à tua família, e a outra tarefa é de se individualizar, né? Apesar de pertencer a essa família, eu me torno um indivíduo.
Sim, Isso sim. é feito ao longo da vida, né? Você vai falar mais adiante sobre isso. Então, pertencimento, estar junto, fazer parte desse grupo onde eu nasci, minha raiz. E a individualização é seguir o meu caminho, ir para a vida, ter as minhas próprias pernas. Pois é Isso. no mundo, na vida, que a gente vai conhecer pessoas para poder se casar, né? Uma pessoa para poder se casar, é onde a gente vai trabalhar, enfim. Isso é saudável, né? A gente ir para a vida e construir a nossa carreira, família. Então, assim, nós temos o nome e o sobrenome. O meu nome diz quem eu sou e o sobrenome de onde eu vim, a minha origem. E uma ilustração, Cris, que eu achei muito interessante, um repórter chegou para a mãe de Martin Luther King e perguntou para ela o que ela fez para ter um filho tão proeminente, né, um grande líder. E ela falou assim, dei-lhe asas para ele voar e raiz para Uhum. ele voltar. Eu achei isso Sim, muito sim. profundo. E isso que é a diferenciação, né? É Isso, esse isso. ir e esse vir, né? Esse É, movimento. é pertencer e ser indivíduo ao mesmo tempo, né? E poder ser Exatamente. diferente ao mesmo tempo. Exatamente. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para você, Cris. Tá. Vou chutar a bola pro teu pé. Ah, uma coisa que eu lembrei aqui que a Marisete sempre fala, né? Você quer saber se você é diferenciado? Não tem aquele almoço de família no domingo? Aí quando você tá para ir nesse almoço e fica assim, vou para lá, vou encontrar fulano que é chato, né? Todo mundo lá, vai ter confusão, vai beber, um vai brigar com o outro. Isso não é bom, isso não é diferenciação. Quando vai achando que é chato, né? Que vai ter que estar lá, e quando sai de lá e fica pensando assim, ai meu Deus, minha mãe precisa de mim, eu devia ficar lá, a culpa, né? Isso, eu Minha falo mãe que me criou. diferenciação é poder falar sim e não sem culpa, Exatamente, Cris. né? Então, eu vou fazer a pergunta. Para você, como é que fica o processo de diferenciação em meio à pandemia? Né? Nesse isolamento social que a gente está vivendo. Que são Uhum. 3 meses, as famílias confinadas, né, Cris? Sim, sim. Então, o que você me diz? Então, como você falou, Sandra, a diferenciação, ela começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre, né? Então, é um trabalho da vida inteira, né? E Uhum, aonde acontece essa diferenciação? Dentro da nossa família de origem. Papai, uhum, mamãe, você e seus irmãos. A uhum, diferenciação você trabalha dentro da sua família. Por que da família? Família é a nossa base, é o nosso referencial, é o primeiro grupo que nós convivemos. Então, por uhum, isso que diferenciação, trabalhar a diferenciação, é dentro da nossa família de origem. Para você uhum, saber quem você é a sua missão familiar, para que você nasceu nessa família, né? Quanto mais uhum, você souber quem você é, melhor diferenciado você vai estar da sua família de origem. Então, esse momento que nós estamos vivendo, como você bem falou, já vamos para o terceiro mês de confinamento. É muita coisa. Nós muita temos visto coisa. até que o aumento da violência doméstica, né, o quanto isso está aumentando. Uhum, Mas quanto melhor é o nível de diferenciação dos indivíduos dessa família, melhor eles vão suportar esse momento exigente, difícil, né, de estar junto. Acho que nós nunca tivemos há tanto tempo juntos. é Quase 3 verdade. meses, isso é muita coisa. Então, É muita coisa. quanto melhor for o nível de diferenciação, melhor vai se suportar, vai passar por esse momento. Quanto menor for o nível de diferenciação, mais difícil será esse momento. Né? Uhum. Então, os conflitos familiares, eles estão aumentando, eles aumentaram, porque o nível de diferenciação é maior. Então, E mas a gente fala. só para ampliar um pouco o foco, Cris, o contexto que a gente está vivendo, além de estarmos
confinados, tem todo um contexto externo, Sim. de pandemia, morte, né? Quem pode morrer ou não, quem for pegar, pessoas que já perderam emprego, pessoas que estão para perder, pessoas que tiveram seus salários abaixados, teve que abaixar o salário por conta de não estarem trabalhando. Então, assim, é como se fosse uma panela de pressão, né? É uma panela de pressão, exatamente. É muita coisa, né, envolvendo fatores importantes e em tanto tempo juntos. Então, é natural que conflitos aparecem, mas quanto melhor diferenciado, melhor. E aí, Minuchin, o que ele afirma? Esse teórico que nós vamos citar, Salvador Minuchin, até o nome dele, né? Ele traz uma boa notícia. Né? Se você tem uma pessoa dentro da sua família que é o estraga a família, aquele fulano é o que traz o sintoma, é aquele círculo vicioso, sempre é ele que faz a besteira, né? É o que atrapalha. Minuchin vem e fala, não existe esse indivíduo. Se esse indivíduo está aparecendo na família, é porque o sistema familiar está adoecido. Exato. Porque sintomas psicológicos demonstram que existem conflitos familiares. Então, se por um acaso você está nessa família, que existem coisas difíceis, conflitos repetitivos, nós chegamos aqui para te dar uma boa notícia. Né? O que Minuchin ele fala? Olha, tem duas coisas básicas que organizam a família. Uma delas é hierarquia. Então, o que é hierarquia? Hierarquia é o poder. Tem até um ditado, né, Sandra, que fala, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas nossa, minha mãe falava muito isso. E sua mãe está assistindo, né? Você falou. Sua mãe está assistindo. Então, a hierarquia... O que é a hierarquia? Pais estão em cima, filhos estão embaixo. Pais têm que ser o referencial para esses filhos e não os filhos estarem mandando nos pais. E nós temos visto ultimamente, muitas vezes, os filhos mandando nos pais. Talvez até porque agora, antigamente a mulher casava para ter filhos. Tinha filho, filho, filho. Agora é o momento que tem casais que escolhem não ter filho e o momento de ter filho é o momento. Então nasce um príncipe. Uma princesa. Ele já nasce poderoso, né? Exatamente. Ele já nasce com muito poder. Então é muito fácil esse filho passar a mandar nos pais. E aí é um desnível da hierarquia. A hierarquia ela fica trocada, ela fica inversa. Pais embaixo e filhos em cima. Muitas vezes fica uma mãe, um exemplo, com um filho e o pai embaixo. Muito complicado, porque esse filho vai estar num lugar que não é para ele estar. Né? Ele vai estar mandando... carregando esse filho, né? Exatamente. E aí uma coisa que eu venho falado assim, no consultório é quando esse filho manda, ele tem esse poder, quando ele precisar de uma ajuda, ele vai pedir ajuda para quem? Porque se ele já está no topo, para quem que ele vai pedir ajuda? E aí eu quero assim, fazer um alerta muito forte. Vem a adolescência. Se esse filho não tem a voz do pai, a voz da mãe, ele vai com a voz do mundo. Ele vai sem um referencial. E isso é muito perigoso, porque o mar não está para peixe. A gente sabe que quantas coisas o mundo está oferecendo. Então, esse desnível na hierarquia é muito sério. E é o que Minuchin fala, a família se desorganiza também por causa dessa hierarquia trocada, invertida. Então, nós temos que ter... Só para acrescentar aí, esse filho que não obedece pai e mãe, ele não vai obedecer ninguém na vida. Isso, não vai ser professor, não vai ser policial, não vai ser juiz, né? Isso, então, assim, exatamente. Se os pais não colocam esse limite desde criança e dentro de casa, isso vai acontecer na rua. Isso, de uma forma muito pior. Exatamente. Então, sem esse limite, aí Minuchin traz um outro fator muito importante, que são básicos para organizar a família. É a hierarquia e a fronteira.
Ou seja, se esse filho está mandando, está em cima, ele está sabendo de coisas que não é para ele saber. Né? Muitos pais falam e mães falam assim, meu filho é meu melhor amigo, conto tudo para o meu filho. É um erro. Porque esse filho está sabendo... Esse filho se torna o confidente do pai ou da mãe e não é para ele receber essa informação. Não. Ele está para receber outras coisas, não... como é que se fala? Como eu vou ele está ali falar? para receber um referencial da voz, da direção, da identidade, para eu saber se eu estou na cadeira... Ficar ali no meio da briga entre pai e mãe, né? Exatamente. E o filho tem uma capacidade, né? Ele vai se colocar do lado do casal, do indivíduo, do casal que ele vê que está mais fraco. O que ele achar que está mais fraco, ele vai se vincular àquele inconscientemente para proteger, mas ele vai se vincular àquele. Então a gente vê que são duas coisas seríssimas. A hierarquia, o indivíduo fora do lugar que era para ele estar como filho, ele passa a ser pai dos pais. Exatamente. E aí a fronteira também fica disfuncional, porque a fronteira ela não tem que estar nem rigidamente fechada, nem totalmente aberta. Meu filho, meu melhor amigo. Mas assim, o que seria fronteira, Cris, para a gente... Ótimo, ótima pergunta. A fronteira é o limite. É o limite entre o casal e os pais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A maior perda para um casal é a perda da intimidade. E por que essa perda acontece? Porque não teve fronteira. A fronteira falhou, a fronteira foi aberta demais, e aí entraram os terceiros. Pode entrar pai, mãe, pode entrar uma terceira pessoa, trabalho. Entra até o vizinho. Entra até o vizinho. O pai entra também. Exatamente, exatamente. Então, nós temos que estar muito atentos, nós pais, para a hierarquia e para as fronteiras. Então, se você em casa está passando por um momento da pandemia, que o mundo está passando, é um momento exigente, mas se as coisas estão mais complicadas, tem um filho apresentando mais problema, ou todos os filhos estão no momento mais alvoroçado, preste atenção na hierarquia e na fronteira. Porque são dois itens que desorganizam o sistema familiar. Hierarquia, poder, fronteira, limite. Exatamente. Eu pego famílias ou pais que chegam para mim e falam, mas eu não consigo. Ele faz isso, mas ele não me ouve. Parece que não consegue acessar o filho. Tipo, como assim, gente? Aí eu falo sempre que a gente aprendeu, né? Filhos pequenos, pais grandes. E parece que se tornam enormes. E esses pais não dão conta. Como Exatamente. Assim? E eles não dão conta mesmo, porque o sistema familiar, né, aconteceu dessa forma. Possivelmente, eles podem ter tido papéis também influenciados pelos pais dele, que o fizeram a ser assim. Porque é importante a gente perceber que os nossos pais, e nós como pais, nós somos pais dessa forma pelos pais que nós tivemos. Não pelo filho que é mais trabalhoso, não. Mas eu sou a mãe que eu sou, influenciada do jeito que minha mãe foi mãe. Ou repetindo o mesmo padrão, ou fazendo de forma antagônica, né? Exatamente. Lado, isso, né? Se eu talvez tivesse tido uma mãe muito rígida, não, o que eu jurei para mim mesmo? Não vou ser essa mãe, vou ser uma mãe super liberal. Também vai atrapalhar. Também vai criar um sintoma. E aí o que Minuchin fala, não é um sintoma no indivíduo, é um sintoma no sistema familiar. Porque agora, Cris, assim, a gente está acostumado a atender famílias, é incrível, assim, como a família tenta colocar o culpado, o estraga-prazer da família é ele, que a gente chama do bode expiatório, né? Isso, e todo mundo fica acusando ele, é incrível isso, né? Isso, mas eu penso que nós, como terapeuta de família, né, o nosso grande desafio
É quando nós recebemos a família, porque é bom a gente explicar que quando uma pessoa faz o contato com a gente e traz, não, tem, por exemplo, um filho que está dando problema, eu quero terapia para aquele filho. Como terapeuta familiar, nós não recebemos só aquele indivíduo. Nós recebemos o grupo familiar. E aí, quando isso acontece, o nosso desafio, Sandra, é mostrar para aquela família que o sistema está adoecido, que aquele indivíduo tem competências, que outras pessoas, outros membros da família têm qualidades e defeitos também. Esse é o nosso desafio. Se a gente conseguir fazer isso, que não é fácil, é muito mais fácil culpabilizar uma pessoa, ele é o estraga-família. É muito mais fácil do que toda a família tem que se reestruturar. Tem que fazer parte daquele sistema e vai mexer em todo mundo. Então, esse é uma mudança geral, né? Inclusive de comportamento, né, Cris? De cada um olhar para si e ver o seu percentual que está, por exemplo, mantendo aquele paciente referido, né, naquele papel. Cada um está fazendo alguma coisa que está mantendo aquela pessoa, aquele indivíduo naquele lugar. Então, o que está mantendo aquilo ali? Quais são os comportamentos que estão levando aquela pessoa a ficar naquele lugar? E para nós, Sandra, não sei se você percebe isso também, muitas vezes a pessoa que nos liga, que faz o contato, fica muito resistente. Não, mas para que eu vou levar meu marido? Para que eu vou levar meu outro filho? Ele não tem problema, o problema está naquelezinho. Então, a gente já tem que começar a explicar e a trabalhar essa pessoa que nos ligou de que o sistema familiar está adoecido. E não apenas uma pessoa. Ele é só uma parte da engrenagem daquela família. Né? Eu acho que você uma pimenta nessa muqueca. Joga, vamos lá. A gente aprendeu na terapia sistêmica que filho com sintoma, crise no casamento. Sim. Ou cônjuge com sintomático, crise no casamento. Isso, exatamente. Então, Minuchin, ele traz essas duas bases da família, hierarquia e fronteira. Mas pensa bem, se a hierarquia está invertida ou trocada, se está um filho junto, por exemplo, com uma mãe, tem casal? Não Cadê tem. O marido? Cadê o marido? Porque se esse filho entrou no lugar desse marido, é porque esse marido também saiu. Não ligou ali para aquele lugar, não fez força para ficar ali, porque se tem um casal unido, o que esse marido vai falar? Sai daqui, garoto. Aqui não é teu lugar, não. Aqui é coisa de marido e mulher. Mas muitas vezes, por uma crise no casamento, é importantíssimo, Sandra, isso que você falou, o filho entra nesse lugar, né? Fica no lugar do parceiro da mãe, do companheiro da mãe ou a menina companheira do pai. Isso a gente vê muito. Mas o terapeuta ele tem que ter um cuidado, porque aquela família te procurou para pontuar aquela pessoa, aquele indivíduo. Exatamente. Né? Se a gente conseguir mexer no sistema familiar, já é um ganho. Nem sempre nós vamos conseguir chegar no casal. Porque muitas vezes... Não, muitas vezes o casal não quer ver. Exatamente. Sabe o que acontece também? Essa mãe que fica agarrada com esse filho e esse pai ausente, né? Quando chega o momento desse filho voar, essa mãe fica meio que prendendo. Tipo assim, não, você pertence a mim, não vai pro mundo, não. Exatamente. Foi a frase que você falou, né? Raízes e asas. Exatamente. Se esse filho fica num lugar muito importante com essa mãe, como é que ele vai voar? Ele não vai conseguir voar porque essa mãe não vai deixar. E ou vai voar preocupado com a mãe. E como é que está o casamento dos pais, né? Não é um voo livre. Isso. E não se entrega para o parceiro, né, Sandra? Também não se entrega para o parceiro. Porque está ligado lá atrás ao lugar que ele questões, pertencia. pendências com essa família, exatamente.
Exatamente. Exatamente. Então, Andolph, ele fala muito nos casais, né? Andolph é um outro teórico muito importante na terapia sistêmica, e ele fala, se você não teve pais, vamos dizer que os pais estão aqui, se você não teve pai e mãe, você foi um órfão, e órfão não quer dizer pais mortos, tem pessoas que têm órfãos de pais vivos. Se você não teve os seus pais, aí você casa. Primeiro você procura no seu parceiro que ele seja seu pai e ele procura que você seja a mãe dele. Já é um casamento conflituoso. Mas aí quando nascem os filhos, o que esses pais que não tiveram pais vão fazer? Buscar nos filhos essa paternidade. E aí isso é muito sério, porque esses filhos já ficam adoecidos. Porque tiveram que ser pais desses pais muito novos. Não tinham condições disso. E isso não é consciente. Isso é inconsciente. Tudo né? inconsciente. Então, como fica adoecido, né? Você vê que os pais não tiveram pais e os filhos deles também não terão pais. Né? Então, é muito complicado. Né? A gente tem que estar muito atento. Né? Buscar paternidade nos filhos. Sim, e você sim. vê filhos falando até grosso dentro da família, né? Parece que é o que manda, é o manda-chuva da casa. Principalmente Exatamente. o homem, né, filhos? Sim, o homem. Né? Ele ocupa esse lugar, assim, o rapaz, né, o menino, né? Então, nesse exemplo que eu dei, todos estão insatisfeitos. Os pais, quando se uniram, já vieram com uma orfandade. Entre o casal, também fica difícil haver uma parceria. Há uma dependência e não uma parceria. E aí chegam os filhos, que é a ordem natural das coisas. As pessoas casam, depois têm filhos. Só que esse casal que não teve pais, eles vão agarrar onde? Nesses filhos. Então, são pais que já estão adoecendo os filhos. Olha como isso é sério. Né? Hoje em dia, a gente tem visto tanto a preocupação com o mundo, com tudo que oferece, todas essas coisas. Mas perceba se na sua família existe hierarquia e existe fronteira. Se você não tem isso organizado na sua família, possivelmente você vai sair para o mundo com a voz do mundo. Porque se a hierarquia está trocada, você que está pai e mãe dos seus pais. Então, você vai sair sem voz de referência. Você vai sair... E adolescente sai de qualquer maneira. Vai chegar uma hora que ele vai sair. Eu tenho ouvido assim no consultório, não, só quer saber de jogar PlayStation. Eu falo, meu também. Mas vai chegar a hora que vai. E a nossa responsabilidade é que esses filhos tenham a voz de referência do pai e da mãe, né? Para que eles possam sair com uma identidade formada. Senão, eles vão sair com a voz do mundo, porque eles vão de qualquer maneira. E isso é muito perigoso. Tem uma pergunta aqui. Muitas perguntas. A gente vai deixar para daqui a 20. Você quer respondendo agora? Porque você ia falar sobre dicas, né? O que fazer? Pois é. Deixa eu ver aqui, que eu não consegui ler toda. Logo que a gente iniciou, eu vi uma pessoa perguntando quando a mãe não libera para o voo. Exato, porque essa criança está ocupando um lugar que possivelmente não é dela. Agora, tem uma pergunta bacana aqui, Sandra. É provável que uma mulher que sofreu abortos espontâneos e teve dificuldade para engravidar, quando consegue ter um filho, é mais fácil que a hierarquia seja invertida? Sim, porque se eu tive muitos abortos... Deixa eu ver o nome dela. Kátia Papadopoulos, é a tua prima? Minha cunhada. Cunhada, então tá. Então, Kátia, é provável que ela agarre esse filho. Porque eu tive tantas perdas que na hora que vem agora esse aqui, graças a Deus, não posso perder. Não posso mais perder. Né? Então, é algo que a gente tem que levar a consciência dessa mãe para que ela possa liberar esse filho. Porque cada um sabe o tamanho da sua dor. É possível que essa pessoa, Kátia, teve vários abortos, ela deve ter uma dor, uma perda, né? Sofreu perdas muito grandes.
muito profundas. Então, com todo respeito, a gente tem que trabalhar com essa mãe para que ela libere esse filho e, possivelmente, como você perguntou, na hierarquia, esse filho vai ficar parceiro demais dessa mãe. Exato. E às vezes acontece de um filho morrer, Cris, e quando vem o outro, ele ficar no lugar desse filho que faleceu. Isso é muito comum, né? Isso. E normalmente a gente ouve muita história assim, que o filho que morreu, vamos dizer, seja o João. Aí o próximo filho que vem vai colocar o nome de João também. Então aquela pessoa já vem com carimbo, né, com a expectativa da família dele ser o João. Exato. Ele não vai poder ser ele. Isso vai bater lá na individualidade dele. Sim, quem que sim, eu vou ser? O João, quem eu sou? Isso, né? Exatamente. Porque do que nós falamos de diferenciação e de hierarquia, né? Sem diferenciação e sem hierarquia e sem fronteira, não dá para ter diferenciação. Porque de quem eu sou? Qual é a minha voz de referência? Quando a criança nasce, cadê a cadeira do meu pai e da minha mãe? Um fala, o outro tira a moral. Isso é a gente vê tanto no consultório. Né? Então, a criança fica sem uma voz de referência. O adolescente fica sem conseguir formar a identidade. Então, não tem diferenciação. E é um momento crucial da formação da identidade dele, né, Cris? Exatamente. Na adolescência, indo para a fase adulta, né? Exata. A criança ocupa um lugar que não é dela. Você diz pela percepção da mãe. Não, a criança ela tem que ter o lugar dela de filho. O que ela não pode... A criança ocupa um lugar que não é dela. Você diz pela percepção da mãe ou o filho que vem ocupando outro lugar. Olha, o filho, cada filho tem que ter a sua própria história. Ele não pode vir ocupando um outro lugar que não é dele. Porque isso vai trazer uma hora o que a Sandra falou. Quem eu sou? Eu sou o João ou eu sou uma outra pessoa? Vai ser difícil para essa criança fechar a identidade dela, que normalmente a identidade dela vai fechar na adolescência. Então, a criança não pode vir. Normalmente, a criança ocupa um lugar que está vazio. Né? Mas isso vai depender do posicionamento dos pais. Os pais que estão sentados na cadeira de pai e mãe, a criança não senta. Só senta se os pais abrem espaço. Cris, eu sempre falo nas minhas palestras, cada macaco no seu galho. Isso, exatamente. Exatamente, mas não é fácil. Hã? Muitas vezes não é fácil. Cada macaco no seu galho. Muitas vezes é difícil isso acontecer. Né? Ó, tem uma pergunta aqui da Giliane. Aquela do início. E quando a mãe não aceita que voamos? Aí é porque ela já vem com um déficit da história dela. Andolph, ele fala, não tem como a gente olhar a família, organizar a família, sem ter o aspecto multigeracional, Geliane. O aspecto multigeracional é de onde eu vim, o que eu recebi, para onde eu vou. Então, muitas vezes, a mãe agarra esse filho, não dá asas para esse filho voar, porque ela tem uma falta e esse filho está cobrindo essa falta. E aí fica difícil, tem que tratar. Jeito tem, né, Sandra? Tem jeito. Aí vem aquele livro, Onde Estão as Minhas Moedas? Quer falar um pouquinho? Exatamente. Então, a Geliane, eu acho que ela não conhece, porque ela é nova no grupo de estudo e supervisão. Esse livro, Onde Estão as Moedas, é o que eu recebi dos meus pais e o que eu não recebi dos meus pais. Quanto mais eu aceito, mais aquele sentimento fica acomodado dentro de mim. Quanto mais eu reprovo, mais eu fico preso naquela rejeição. Então, esse livro, Onde Estão as Moedas, do Juan Garriga, que é um autor que nós adoramos, ele fala, o problema é que nós, pais, amamos mal.
é amor. Eu também sou mãe, eu também amo e amo errado. E vamos aprender, né, Sandra? Mas o problema é quando a gente ama, o amor sai de uma maneira distorcida. E aí atrapalha a hierarquia e um filho vai sentar num lugar que não é dele, para ocupar uma lacuna da vida dessa mãe. Se essa mãe, Geliane, como ela falou, se esse filho está ocupando uma lacuna, né, sentou, essa mãe não está deixando ele embora, é porque ele está ocupando e preenchendo uma lacuna dessa mãe. Geralmente a gente sai com esse déficit da nossa família, aí cobra inconscientemente o cônjuge, aí ele também não vai dar aquilo que eu estou precisando, porque está lá atrás, aí eu passo para os filhos, né, Cris? Exatamente. Né, o que eu não tenho, eu vejo no meu parceiro que ele tem. Né? É o que a Marisete nos ensina, que é a escolha utilitária do parceiro. É inconsciente, mas é uma escolha utilitária. Então, eu já escolho pelo que eu não tenho, e vice-versa. E ele também. Ele vê em mim o que ele não tem. Então, a gente já entra no casamento com essa expectativa de receber o que eu não tenho. E que é frustrada, porque o outro, às vezes, nem tem aquilo para dar, nem sabe que você está vendo aquilo nele. Está cobrando no endereço errado, né, Cris? Ó, tem uma pergunta aqui da Kátia. Tá. A criança cresceu ouvindo que ela não é capaz. Quando adulta, como faz para conseguir voar e ter uma boa autoestima? Olha, tão grave quanto a hierarquia, como a gente falou, a criança mandando, né, nos pais, e a família também que não tem fronteiras, como nós explicamos, não tem limite, aquela criança sabe de tudo, olha, tudo tão grave quanto isso, é a criança ouvir que ela não é capaz, que ela não consegue, que ela não dá conta daquilo. É possível que isso vire uma verdade para ela, porque a nossa voz de referência são nossos pais, como eu falei aqui no início, é a nossa base, é o nosso referencial. Então, ela vai crescer com uma deficiência do olhar dela para ela mesma, da baixa autoestima. Então, eu penso que ela tem que trabalhar isso, olhar o que os pais deram, o que foi possível. Porque, Kátia, às vezes a gente fica chorando que não teve, mas eu preciso falar uma coisa, assim, com todo respeito à dor das pessoas. Tem pais e mães que não vieram, não vêm e não vão vir. É o que é possível. E muitas vezes a pessoa se prende naquilo ali, é porque eu ouvi aquilo a vida inteira. Então, eu penso que o caminho para essa criança é olhar para o que os pais puderam dar para ela, agradecer. Aí, às vezes, a pessoa fala, não, mas não me deu nada. Deu sim, deu a vida. Se não tivesse dado a vida, você não estava aqui. Foi o melhor que eles puderam fazer. E aí, ela conseguir trazer para o coração dela o que esses pais deram e o que eles não puderam dar. E é fundamental que essa pessoa, essa criança que você está colocando, que ela perceba qual foi a história dos pais dela. O que os pais dela receberam que ficaram tão incapazes assim? Não sabemos. Então, como eu falei, Kátia, o que nós reprovamos nos aprisiona. Ah, não recebi. Enquanto você estiver na queixa, querendo receber o que você não recebeu, você vai estar aprisionada naquilo. Quando você entende, mastiga, digere, deixa no tempo que pertenceu, porque aquela é a história da pessoa, não tem como mudar. A gente não muda o passado. A gente se reposiciona. Esse é um trabalho terapêutico, exatamente esse, né? E deixar a dor no tempo que pertenceu. Exatamente. E agradecer os pais, né? Exatamente. Porque nós conseguimos chegar até aqui, graças a ele, né? Exatamente. Então, é muito forte esse trabalho, Kátia, para essa criança, esse indivíduo que ouviu que ele não era capaz a vida inteira. Então, o passado a gente não muda, mas depois que a gente faz um trabalho terapêutico, um aconselhamento, não sei como é que seria, aí sim, a gente consegue mastigar e digerir aquela dor e deixá-la no tempo que pertenceu.
E como a Sandra bem falou, agradecer a esses pais. Só pela vida já é motivo dessa pessoa agradecer. Senão a gente fica aquela pessoa que eternamente carrega aquela mochila. Não sou capaz, sou a vítima, eternamente vítima. Então, quem será mais beneficiado com esse trabalho, Kátia, será essa criança quando ela conseguir deixar isso no tempo que pertenceu. Cris, tem uma pergunta aqui. Fala. O que eu faço quando a criança não me obedece? Eu ponho de castigo e a mãe tira. Eu vou mandar um beijo. Eu só vou mandar um Meia beijo. pandemia. Então, muito boa essa pergunta. Porque, olha só, se o casal está unido, né, vai lá e bota a criança de castigo. Vamos dizer que um deles não concorde. Vá para o quarto e quebre o pau, que absurdo, mas a criança ficou lá, resguardada no castigo. Ou seja, essa criança ouviu uma voz de referência do pai e da mãe. A mesma voz. Mas chega, e isso é muito comum, né, Sandra? Muito. Chega um e desautoriza aquele pai ou aquela mãe. Né? Não, vai sair, ele não fez nada não, coitadinho, não. Tira o poder, né, Cris? Olha aí, o poder, a hierarquia. Aí essa criança que foi tirada do castigo, ela vai ficar poderosa. Isso é quebra de hierarquia. Ela vai ficar poderosa que ela vai ver o pai, eu sou mais que você. A minha mãe me tirou. Mas o quanto isso não está fazendo mal para aquela criança. Verdade. Como eu falei, quando essa criança precisar de ajuda, ela vai recorrer a quem? Se até o pai ficou de lado e a mãe liberou essa criança. Então, é muito complicado. Uma das coisas que a gente faz, assim, e alerta a família, que não tire a autoridade do pai ou da mãe na frente da criança. Vai para o quarto e quebra o pau. Mas na frente da criança é muito improdutivo para a criança. Aí depois lá na frente a gente não vai entender. Voz única, né, Cris? Isso. Voz única. E depois lá na frente a gente não vai entender por que a criança não fecha a identidade, por que a criança não respeita o adulto, porque lá atrás ela já dava um poder demais para essa criança. Né? Isso é muito sério, isso é muito sério. Né? E os adolescentes, infelizmente, eles estão indo para a vida sem essa voz de referência. E como eu falei, o adolescente não vai deixar de ir. Ele vai de qualquer maneira. Mas se ele não tem a voz de referência do pai e da mãe, ele vai com que voz? Ele vai com a voz do mundo. E o mundo está muito perigoso. O mar não está para peixe. Então, oferecendo drogas, álcool. Exatamente. Então, essa referência, você vê como é básico o que a gente está falando aqui, hierarquia e fronteira. Vai chegar lá na frente, isso vai reverberar negativamente para aquela criança que hoje está uma adolescente. Então, nós, pais, temos essa responsabilidade. É preciso ter hierarquia. Talvez você fale, mas eu não tenho pai. Não tem problema você não ter pai. Se você não ocupar o lugar desse pai para fazer companhia para sua mãe, tá tudo bem. Porque é uma fatalidade, você não tem um pai. Ok, aconteceu. Ok, não, que é muito ruim, mas é uma verdade. Mas não é por isso que você pode ocupar um lugar diferente na hierarquia. Aí botaram aqui, ir sem voz de referência pode ser uma das causas de suicídio juvenil? Sim, também pode. Normalmente, o suicídio, Kátia, a tua cunhada, né? Kátia Papadoulou, tá aproveitando. Papa do Poulos. Papa do Poulo, nossa, muito interessante. Nome grego. Grego. Então, normalmente, Kátia, a pessoa que é um suicida, ele é um outsider, ele se sente um de fora da família. Normalmente. E isso também é uma quebra da hierarquia e uma quebra da fronteira. Porque muitas vezes a família está tão desorganizada que os pais não conseguem acolher os filhos. E um pode se
sim um outsider. Entendeu? Então pode ser... Outsider se sentir fora, não pertencendo a essa família, né, Cris? Isso, o outsider, ele é eternamente fora. O tempo todo ele se sente fora. Não faço parte dessa família. Normalmente o suicida tem esse sentimento. Mas existem N causas, a gente precisa conhecer a história da pessoa. Cris, tem mais perguntas? Como é que tá? A Kátia é a nossa... Ela é psicopedagoga, Cris. Ah, tá. Peraí, eu tô voltando porque eu fui direto para onde estavam mais... Não obedece. Exatamente aqui. Essa a gente já respondeu. É o filho que vem ocupando... foi a Geliane que perguntou. Isso. Então, mas eu acho que basicamente... Uma aqui, Cris. Mauline Laura. Mauline. Boa noite. Sou filha de pais separados e criada apenas pela minha mãe. Você já leu essa, não, né? Não. Sou casada e bem firme com a minha filha. Meu esposo flexível, o que me faz ter culpa por muitas vezes. Isso é normal? Peraí, cortou na hora que você... Quero. Você está vendo aí? Tô tentando achar, mas não tô achando. Tem um monte de coisa. Sou filha de pais separados. E criar... Tá vendo? Não achei. É logo no... Vai lendo. Tá, de pais separados e criada apenas pela minha mãe. Sou casada e bem firme com minha filha. Meu esposo flexível. O que me faz ter culpa por muitas vezes. Isso é normal? Pode ser normal sim, né, Sandra? Isso acontecer. Né? Porque houve uma separação que você falou, né? Do casal. Não. O esposo dela é flexível e ela é mais firme. Então, eu entendi que ela se sente um pouco culpada por ser tão firme. Eu acho que seja isso. Mas então, o casal tem que ter essa flexibilidade, né? Normalmente é o que é mais rígido, é o que cobra mais. O outro é mais flexível. E normalmente o que é mais rígido, às vezes se sente culpado. Eu sou o que sempre falo não. Eu sou a bruxa, né? Exatamente. Mas isso não quer dizer que tem algum problema, né? A mãe sentir essa culpa, a gente precisa saber como é que foram os pais dessa mãe. Para ela ser a mais firme no não. E o marido esse mais flexível. Acontece uma polarização. Fica um muito flexível, aí para suprir, tão flexível que o outro fica muito autoritário. Né? Isso. De diminuir um pouco essa de estar em cima e o outro aparecer mais e colocar limite, né? Exatamente. O casal tem que trabalhar numa parceria. Né? Precisa ter uma parceria para poder ter hierarquia, poder ter fronteira, o que nós já colocamos aqui, e se diferenciarem. Quanto menos esse casal tem parceria, mais lugar tem para esses filhos entrarem. Então, menos parceria, mais lugar para os filhos entrarem, porque eles começam a perceber que ali tem um espaço. E o espaço não fica vazio. Alguém vai preencher esse espaço. E a criança e o adolescente sabe jogar com isso, né, Cris? Principalmente quando os pais são separados, né? Onde que eu ganho, aonde que eu não ganho, como é que eu... né? Fica jogando. Exatamente. Porque, na verdade, quando o adolescente percebe isso, ele quer tirar proveito. Mas ele não percebe que esse proveito vai ser um proveito que vai fazer muito mal a ele, porque ele é o adolescente da história. Né? Os adultos é que tem que estar prestando atenção nisso. Né? Que quanto mais o casal estiver conectado, e não quer dizer que seja um casal que vive muito bem, uma lua de mel, não. Um casal pode ter e tem conflito, mas que não deixem os filhos entrarem nessas brechas, que aí o filho começa a ocupar um lugar que não é dele. E isso futuramente vai fazer muito mal para esse filho, porque vai atrapalhar a hierarquia, a fronteira, como a gente colocou aqui. Inclusive, Cris, a família saudável não é a família que não tem problema.
né? Tem as Isso. dificuldades, mas resolvem e segue adiante, né? Não paralisa Exato. naquela situação, naquele problema. Né? Exatamente, né? Bowen fala, o problema aparece na família e ele se resolve na família, né? Então, pode ter problema sim, mas essa família precisa administrar esses conflitos, sabendo que não é o culpado, que o sistema precisa ser revisto. Quando a gente consegue ter esse entendimento, né, a gente para de culpabilizar uma pessoa. Né? E muitas vezes, até, por exemplo, esse que é sempre o culpado, ele pode estar se sentindo o outsider, o de fora, como a Kátia perguntou, de se sentir o de fora, de se sentir o outsider. Estou sempre fora da família, estou sempre sendo culpado de alguma coisa. Ou ele acaba aceitando que ele é o culpado para pertencer à família. É a maneira que eu tenho de pertencer, é aceitando que eu sou o estraga família. Também pode acontecer. É muita lealdade dos filhos com os pais, né, Cris? Exatamente. Cris, Então, minha querida, a gente está caminhando para o fim. Não dá vontade de parar. Porque, você quer falar alguma coisa, considerações finais? Porque nós somos apaixonados por família, né, Sandra? Eu se deixar a gente ficar a noite toda aqui, né, Cris? Antes de começar a live, a gente se falou, né, para acertar algumas coisas, a gente começou a se empolgar. Ficamos 1 hora, Cris, quase 1 hora no telefone. Né, aquela hora. Porque família é eu tô só para ver se vem alguma pergunta. Família apaixona a gente, né? É verdade. Porque a gente vê quantas vertentes tem ali naquela família. Quando a gente entende que a gente tem que estudar multigeracionalmente, ou seja, nós somos o tempo todo influenciados e estamos influenciando todo o tempo. É verdade. Então, quando a gente entende isso, quanto mais a gente tem essa noção, mais a gente quer entender para ajudar, para colaborar com as famílias que nos procuram. Né? Então, eu acho que realmente é um tema apaixonante. O nosso ganho, Cris, é ver essas famílias sendo libertas, né? Voltar a funcionar de uma maneira saudável. É algo assim, tremendo, né? Dá Isso. E a terapia... muito grande. Muito. E a terapia sistêmica, breve, que é a que nós seguimos, ela não tem a intenção de ser uma terapia longa, né? De ser uma terapia muito de anos. Ela tem uma intenção de focar no que aquela família está trazendo. O que aquela família está trazendo de encomenda para a gente. Tem uma pergunta aqui para você responder antes de acabar. Vale. Como um filho poderá voar totalmente uma vez ter vivenciado com os pais, sendo mãe narcisista e pai facilitador? Esse casal é um casal disfuncional, né? Mas se completam, né? Você vê que o narcisista e o facilitador, eles se completam. Na doença, mas eles se completam. São pessoas pouco diferenciadas. Paty, o nome dela é Paty, que perguntou. Então, esse casal pouco diferenciado se vincula, se encaixa de maneira patológica. Não tem como esse filho também pouco se diferenciar. Né? Ele pode voar totalmente, eu já acho uma coisa difícil. Mas é possível aquele filho, na terapia familiar, esse filho vai entender a história dos pais. Que na terapia familiar, como nós falamos, a diferenciação acontece aonde? Dentro da sua família, papai, mamãe e você. Então, se essa pessoa, esse filho que você está trazendo, Paty, fizer uma terapia sistêmica, possivelmente ele vai entender a história dos pais, vai entender a consequência que isso trouxe para ele e vai conseguir voar. Esse voar totalmente, não sei se alguém consegue esse totalmente, mas ele vai conseguir voar. E ele também tem que entender, esse filho, o que esses pais receberam dos pais deles. Isso ele precisa entender para saber por que esses pais foram assim. Quando ele conseguir internalizar isso dentro dele,
eu acredito que ele vai conseguir voar. Vai depender da boa vontade dele, do querer se diferenciar, né? E isso vai depender. E eu acredito que ele consiga. Agora, já sabendo que os pais foram um casal comprometido. Cris, está aí a próxima live, uma boa live para a gente fazer juntas. Diferenciação. O processo de diferenciação da família de origem. Tem uma pergunta, Cris. Acho que dá para responder. Você está vendo, a Giviane? Fale um pouco sobre a mãe que quer escolher o namorado para a filha. Essa é ótima, né? Boa, Então, essa mãe que quer escolher esse namorado para a filha... Peraí, tem complemento aqui. Nunca aceita o que ela escolhe, sempre que critica e diminui. Então, essa mãe está mais casada com esse filho do que ela imagina. Tanto que ela acha que ela é que sabe escolher a namorada do filho. Né? Então, assim, é bastante revelador. Beth, só um minutinho. Beth, é você, Beth? Fala, Cris, desculpa. Tem gente se entregando. Tem gente se entregando. Continua. Eu atendi uma pessoa assim, um rapaz assim, que nenhuma mulher que ele escolhia estava bom. Nenhuma. Então, a gente precisou trabalhar o lugar que ele ocupava na vida dessa mãe. Para ele reconhecer, agradecer a essa mãe. Sempre, gente, o agradecer faz toda a diferença. Porque se eu não agradeço, eu vou, mas eu vou embora reativamente. E isso não é saudável. Então, a Beth falou que ela vai explicar. Explica. Vai vir explicação aí, Cris. Então, isso é muito sintomático, né? Aquela mãe que quer escolher a esposa para o filho. Na verdade, ela acha que o filho não tem condição de fazer uma escolha. Olha o que ela está passando para o filho. Você não criança, é capaz. Né? É Exatamente. criança. Então, e o problema não está com a namorada, está com essa mãe que quer liberar esse filho, né, Cris? Exatamente. Então, a gente vê que lugar que esse filho está ocupando, para ele tentar se despedir. Não é fácil, mas é possível. Mais namorado da filha. A Beth ainda está lá digitando para se explicar. Cris, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo obrigada. Como você, assim, nos ajudou nessa noite, tá? E foi um prazer. Acho que tem gente querendo levar você para casa, Cris, nessa pandemia. Sandra, eu que te agradeço o convite. Eu acho que falar de família, de casal, de família disfuncional é sempre algo que mobiliza muito a gente. Eu acho que nós, terapeutas, somos apaixonados por família e que bom que nós somos apaixonados por família. Que, como você falou, a gente vai querer ajudar essa família, trazer saúde emocional para essa família. Não salvar a família, porque a gente não tem esse poder. Mas ver uma família começar a funcionar de uma maneira melhor é algo que não tem preço. Então, eu que te agradeço. Tá. E situações, Cris, que vêm de geração em geração. Isso que é mais, assim, tremendo, né? E ali é quebrado naquele momento que se é tratada a família. Exatamente, exatamente. Se não houver esse momento, a família vai continuar a funcionar de maneira disfuncional e os membros que virão também serão disfuncionais. Vai passar para outra, para a próxima geração, né? Vai passar para a próxima geração. Muito minha querida, sério muito isso. Obrigada. Outras lives virão, tá? Obrigada a você, Sandra. Beijo. Já está acabando. 27 segundos restantes. Tá, meu amor? Tá bom. Então, obrigada a você pelo convite. Vamos conversar mais sobre família. Amém. Tchau. Tá bom? Deus te abençoe. Beijo. Amém. GT.